todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. Neste vídeo trazemos as previsões para Capricórnio para o mês de fevereiro de 2019. Se querem saber um pouco mais do que este mês reserva aos Capricórnios, continuem connosco. Vamos então fazer a tiragem para Capricórnio para fevereiro de 2019. Sol, Lua e Ascendente Capricórnio. Vamos ver então o que é que o Tarot tem para dizer de como vai ser este próximo mês para os nativos de Capricórnio. Volto a lembrar, se este é o vosso signo solar, não se esqueçam de ver os vídeos que correspondem aos vossos signos complementares, portanto, o signo da vossa Lua e do vosso Ascendente, para terem uma noção mais completa das energias que vão estar em jogo para vocês este mês. Se este é um dos vídeos dos vossos signos complementares, não se esqueçam de ver o do vosso signo solar. Então, temos a Norte cruzada pelo Carro, Papa, o Ermita, a Roda de Fortuna, o Imperador e a Temperança. Vamos ver como se completam estas informações. Vamos ver. Como se completam estas informações. Então, temos um 10 de espadas que vem reforçar a ideia desta morte, um rei de ouros, cavaleiro de espadas, 8 de espadas, 4 de paus, cavaleiro de ouros e um 3 de ouros. Bem, muita parte terrena, muita parte material aqui a mexer para Capricórnio. Então, começamos pela energia do mês. A energia do mês é uma energia da morte, portanto a carta da morte é uma energia de mudança, é uma energia de transformação, é uma energia de modificação. E são modificações e transformações e mudanças que já estavam à espera que acontecessem, que já se vinham vindo a avisar. Podem ser um pouco dolorosas, aqui este 10 de espadas avisa isso, podem ser um pouco dolorosas, muitas serão com certeza definitivas, ok? Muitas serão com certeza definitivas, no entanto, são mudanças que são necessárias serem feitas para que algo melhor venha depois, para que haja um fruto melhor no horizonte, para que algo melhor possa ter o seu lugar. Ok? Portanto, é um mês de transformações, de mudanças. No entanto, temos a contrariar esta energia justamente um carro com um rei de ouros. Um carro é uma carta que fala muito da necessidade de tomar decisões, da necessidade de tomar iniciativas, da necessidade de movimento, de atuar, mas antes de atuar
pensar e pôr as coisas todas a funcionar no mesmo sentido, porque senão é o andar por andar, é o fazer por fazer e não se chega ao resultado que se deseja. Portanto, aqui esta carta do carro vem avisar que pode haver ou muitas opções, muita coisa que se está a pensar e que não se sabe ao certo ainda como é que se vai pôr as coisas em marcha, ou há muita vontade de andar, fazer, de mudar, de evoluir, mas sem cabeça, tronco e membros, não é? Portanto, sem pensar muito como é que vão fazer as coisas, quais são as consequências que vão sair daí, sem terem dado muito tempo para pensar nas coisas, sem terem sem terem estabilizado bem a situação. E também aqui, com este rei de ouros, diria que há algum conservadorismo, diria que estão numa situação em que querem mudar, sim, há algo que querem fazer, há algo que querem avançar, há algo que querem transformar e pôr em marcha, mas que têm muita tendência a prender-se àquilo que é o seguro, àquilo que é o conservador, àquilo que é aquilo que já está mais solidificado, mais garantido. Ou pode inclusive ter ido pedir conselho a pessoas mais velhas que aconselham sempre uma certa cautela, ok? Portanto, aqui pode haver muita indecisão naquilo que se quer fazer, apesar de haver muita vontade de fazer alguma coisa, muita vontade de mudar, muita vontade de agir, e haver aqui excesso de conservadorismo. Por outro lado, pode também dar-se o caso de justamente a vontade de agir precisar aqui de alguma cautela, ok? Precisar aqui de não agir à tonta, não é? Não agir à louca e ter aqui uma pitada assim de calma e de conservadorismo e de pegar nas coisas e olhar por aquilo que seria o mais seguro neste momento. Se bem que com aquela carta da morte diria que efetivamente isso será uma minoria de pessoas, a maioria delas irão estar com muita vontade de agir, mas a precisar de parar, a precisar de conselho, a precisar de ver como é que vão fazer e também a precisar de arriscar um pouco mais, de não se prender tanto ao conservador. Então, amor. Temos o Papa com um cavaleiro de espadas, ou seja, o Papa já de si é uma figura que quando sai na parte do amor vem avisar que nada se passa. Portanto, quem não tem não arranja, quem tem está um pouquinho xoxinho para Capricórnio. Não há muita chama, não há muita pica, não há muito fogo. Há sim muita batalha de ideias com este cavaleiro de espadas, sim, aqui muito esgrimir de ideias, muita batalha de ideias. Mesmo que conheçam novas pessoas, não serão pessoas para um relacionamento, mas sim, para quem não tem relacionamentos neste momento, mesmo que conheçam alguém, não será para um relacionamento, mas sim para uma amizade de esgrimir de ideias, uma ginástica intelectual. Para quem já tem relacionamentos, aqui poderá haver um momento de algumas discussões em casa ou de aqui algumas picardias a nível intelectual, puxarem aqui um pelo outro a nível de opiniões, desafiarem-se aqui a nível intelectual. Porque não fazer um dia de jogos em casa, uns dias de jogos com um trivial, uma Trivial Pursuit, alguma coisa assim de cultura geral para dar um pouco de pica e ânimo lá em casa. Em termos de dinheiro, temos o Ermita com 8 de espadas. Ora, o Ermita, também é uma carta que, se formos ver, não augura grande desenvolvimento. É uma carta que fala muito de isolamento, é uma carta que fala muito de maestria e também de conservadorismo. Portanto, temos aqui uma situação que diz que entradas de dinheiro nem por isso, somente aquilo que já é expectável, mas que há aqui uma necessidade de preservar aquilo que existe e de ser mestre dos próprios recursos, ter muito cuidado para
ter muito cuidado com os próprios recursos e com a maneira como o dinheiro é gasto. Até porque com este 8 de espadas, o mais certo é haver várias situações que precisam da vossa atenção e vocês estarem um bocado naquela dúvida do género qual é o fogo que eu apago primeiro. Porque parece que nenhuma opção de utilização deste dinheiro será a melhor opção, ok? Portanto, mas este 8 de espadas é uma carta que também fala de saber esperar, ou seja, quando o universo vos for dando as informações conforme as coisas forem acontecendo ao longo do mês, vocês vão saber exatamente o que aplicar e onde, ok? O que aplicar, como aplicar, onde aplicar. Portanto, é uma carta que pede para se esperar um pouco antes de se tomar uma iniciativa, o que também com o ermita também ajuda, mas que depois irão saber exatamente o que fazer da melhor forma. Temos a seguir aqui, na parte da saúde, uma roda da fortuna, portanto, à partida, saúde 5 estrelas, mas aqui com a tal ressalva. A carta da roda da fortuna é uma carta muito positiva, é uma carta de movimento, mas é uma carta também que diz que como está não fica, como fica não sei, ok? Tanto podem ter aqui picos de energia súbitos, como podem sentir-se ser mais cansados do universo que parece que não dorme há 15 anos. Aqui com este 4 de paus, diria até que é mais uma situação de se sentirem mais repostos, é uma situação de se sentirem com picos de energia, ainda que variáveis, ok? Picos variáveis de energia, não podem estar sempre com essa energia, porque é uma roda da fortuna, não é? Portanto, não é algo que vá ser constante, mas que à partida vai trazer-vos aqui uma sensação de bem-estar, uma sensação de porto de abrigo, uma sensação de reposição de energia, ok? Portanto, é um mês excelente, por exemplo, para irem fazer umas corridas, para irem andar de bicicleta, para fazerem atividades um pouco mais ativas, ok? Fazerem atividades assim, não tanto se enfiar dentro de um ginásio, a levantar pesos, o quê? Mais, por exemplo, para ir assim, se quiserem enfiar-se no ginásio, mais para uma esteira ou para uma passadeira, ok? Mais qualquer coisa que envolva mais movimento. Ou fazer aulas daquelas de grupo, uma zumba, umas aulas de spinning, qualquer coisa assim que implique mais movimento, que vos faça sentir bem e à vontade com o vosso corpo. Depois temos aqui, em termos de trabalho, temos o Imperador acompanhado de um Cavaleiro de Ouros. Ou seja, portanto, temos aqui uma carta que fala de estabilidade, que fala de prosperidade, que fala de bons resultados, acompanhado de outra que também fala de bons resultados, portanto que fala de prosperidade a nível financeiro. É uma carta bastante interessante nesse sentido, o Cavaleiro de Ouros, acompanhado do Imperador. Portanto, vem dizer que, efetivamente, no trabalho conseguem encontrar-se num momento de prosperidade, num momento de segurança, num momento de bom retorno em relação aos esforços feitos. Aqui a carta do Cavaleiro de Ouros também pode avisar acerca de um colega assim que tenha mais capacidade de trabalho, mais empenhado e que possa dar aqui uma ajudinha, uma pessoa assim um pouco mais trabalhadora e persistente que vos pode dar aqui alguma ajuda, ou podem ser mesmo vocês mesmos a verem a recompensa com este Imperador do vosso empenho e do vosso trabalho árduo. Portanto, aqui temos umas excelentes propostas relativamente à parte do trabalho. Se estão a pensar em iniciar algo novo, sim senhor, sem dúvida, mas algo assim mais tradicional e que irá ser fruto do vosso esforço, ok? Depois terminamos aqui com o lado espiritual. O lado espiritual temos a temperança com um 3 de ouros. São cartas que são excelentes neste sentido, porque a temperança vem falar de necessidade de um reequilíbrio
podem começar este trabalho de reequilíbrio justamente com uma parte de reequilíbrio de água, por exemplo, consumindo mais água, aumentando a quantidade de água que consomem. É uma carta excelente nesse sentido, para um reequilíbrio hídrico do corpo. Aqui também esta carta deste 3 de ouros. É uma carta que vem falar de espírito de equipa, é uma carta que vem falar de atividades grupais, é uma carta que vem falar também de desenvolvimento de capacidades e reconhecimento das capacidades que se tem. Portanto, diria que se o desejarem fazer, procurem atividades que vos ajudem a reequilibrar em grupo. Por exemplo, aulas de yoga, grupos de meditação, se sentem bem a ler, grupos de leitura, porque não? Se sentem que precisam de se reequilibrar, que vos faz bem ao espírito, porque estamos aqui a falar do ponto espiritual, se sentem que precisam de reequilibrar o vosso espírito através de, por exemplo, atividades, hobbies, porque assim, a parte espiritual não se recupera somente com meditações, yogas e comida vegan. Também pode ser simplesmente fazer tricô, fazer crochê, fazer bricolagem, porque não é? Mas aqui neste caso são atividades que convém serem feitas em grupo, ok? Que isso irá ajudar bastante no vosso reequilíbrio. Vamos então ver o que têm os mestres ascensos para dizer para Capricórnio para este mês de fevereiro. Vamos ver então aqui os mestres, que mensagem têm para Capricórnio para este mês de fevereiro. Já sabem, se gostaram destes vídeos, se gostam destes vídeos, gostam deste tipo de conteúdo no canal, querem ver mais deste conteúdo no canal, deixem a vossa opinião na caixa de comentários. Se têm alguma dúvida, se já têm vindo a sentir isto na vossa vida, deixem a vossa opinião na caixa de comentários, deixem as vossas dúvidas, as vossas sugestões, vídeos que querem ver, coisas que gostariam que fossem abordadas aqui no canal. Deixem lá para poder depois dar uma resposta, se for o caso. Se querem receber a informação de quando há vídeos novos no canal, se querem ver mais disto, se querem ver os conteúdos que vamos ir produzindo, não se esqueçam de carregar no botão de subscrever, ok? E não se esqueçam de carregar no botão de subscrever e no sininho para receber as notificações de quando há vídeo novo no canal, ok? Vamos então ver o que têm os mestres para dizer para Capricórnio. Vê o ponto de vista das outras pessoas com a Avalokiteshvara. Muito bem, é uma energia fortíssima. Ora, esta saltou sozinha, assim que eu puxei, virou sozinha. Cancel, clear, delete. Portanto, limpa, cancela, apaga. Vamos ver então o que têm os mestres para dizer e depois já vamos à terapia por parte dos anjos. Então, a Avalokiteshvara é uma deusa do Oriente que ouve todas as orações e que vela por todo o mundo. É considerada é considerada a energia masculina de Kuan Yin, deusa da compaixão. Pronto. Para terem aqui um background de quem é este deus, é uma energia muito, muito forte de compaixão. E então ele diz para se ver os pontos de vista das outras pessoas e diz que tens emoções fortes acerca de alguma situação e podes te sentir
perturbado, mal entendido ou mesmo usado. Esta carta surge como um caminho para a paz, ao te pedir que consideres os pontos de vista das outras pessoas. Não precisas de concordar com esses indivíduos, é-te pedido simplesmente que entendas as suas motivações e que tenhas compaixão pelos seus sentimentos. Este processo pode positivamente mudar a energia em lutas de poder, tal como largar uma corda quando se está a jogar ao jogo de puxar a corda. Conforme vês os pontos de vista das outras pessoas, irás abrir a porta para soluções criativas. Portanto, é pedido para ver os outros, ver-te a ti próprio através dos olhos de outras pessoas que desejas conhecer ou compreender. Abandona o lado defensivo nas tuas relações. Olha para além da superfície da personalidade e vê o divino dentro dos outros. Perdoa dores passadas e começa de novo. Então, os anjos vêm dizer aqui cancel, clear, delete. Portanto, vem muito ligado com esta carta do Avalokiteshvara que saiu e que diz o seguinte: usa apenas palavras e pensamentos positivos porque eles estão rapidamente a manifestar-se. Pede aos anjos para cancelar os efeitos de pensamentos negativos do passado. Ultimamente, os anjos perguntam se ultimamente se têm estado a queixar ou a preocupar, se se consideram uma vítima de circunstâncias externas ou de pessoas. Esta carta indica que têm vindo a usar afirmações negativas para se descreverem a vocês mesmos e as vossas situações. Os anjos estão a pedir para que estejam mais conscientes do que dizem, pensam e escrevem acerca de vocês mesmos. As tuas escolhas do passado de palavras bloquearam-te, mas felizmente a barreira é removida no momento em que começas a escolher palavras mais positivas. Se calhar cafeína, nicotina, açúcar ou outros estimulantes fizeram com que a tua mente trabalhasse em excesso com preocupações. Os anjos podem ajudar a reduzir ou a eliminar os desejos de estimulantes. Isto irá acalmar e limpar a tua mente para que possas deliberadamente escolher palavras que descrevem os teus desejos em vez de os teus medos antigos. Portanto, uma das sugestões que os anjos fazem é, se te encontrares a dizer qualquer coisa negativa sobre ti próprio, nem que seja na piada, passa a tua mão pelo teu pulso, como que empurrar a energia das palavras para longe de ti. Depois diz cancelar, limpar, apagar, para desfazer os efeitos das afirmações negativas. Isto é similar ao fazer o reboot ao computador, portanto, o reiniciar ao computador, ao mesmo tempo que simultaneamente deixas o universo saber que tens uma visão positiva e clara de ti mesmo. Asseguras que quaisquer afirmações negativas não se irão manifestar, pelo contrário, irão ser repostas pelas novas e radiantes intenções que proclamaste. Portanto, temos aqui a informação e a sugestão tanto dos mestres quanto dos anjos. É um mês efetivamente de mudanças de paradigmas aqui para Capricórnio. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram deste trabalho, não se esqueçam de deixar lá um like e vemos no próximo vídeo então. Até lá!